O desembargador aposentado Sebastião Coelho divulgou pelas redes sociais uma mensagem de esperança aos brasileiros, conclamando os cidadãos a não desanimarem. Sebastião Coelho disse: "Nós temos um Deus que é provedor e Ele dá a porção certa, na medida certa, no dia certo. E o tempo da vitória para nossas vidas, para a vida da família patriota cristã brasileira, está chegando." Recentemente, o desembargador fez um desagravo ao general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, e manifestou solidariedade ao general e à sua família após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de ação sobre o poder moderador. Sebastião Coelho apontou que o próprio julgamento era desnecessário e destacou a menção ao ex-comandante. Sebastião Coelho relatou que um dos ministros, em seu voto, afirmou que Vilas Boas teria dirigido ameaça velada ao Supremo Tribunal Federal. O desembargador comentou: "Dei uma pesquisada rápida aqui e não encontrei nenhuma fala veemente de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal e vejam, 6 deles já estavam no Supremo Tribunal Federal quando essa manifestação do general Vilas Boas ocorreu. Mas eu não vi nenhum fazer, como eles costumam fazer, se dirigir ao general Vilas Boas e dizer: 'Olha, senhor comandante do Exército, o que o senhor está fazendo é uma ameaça a esta corte, não admitimos.' Eu não vi. E agora, nesse julgamento, veio essa referência ao general Vilas Boas." O desembargador comentou: "Não pareceu muito corajosa essa fala. Fazer uma menção a uma pessoa que está impossibilitada fisicamente de se locomover, uma pessoa que só se comunica através de tecnologia, não é uma forma correta de se manifestar, mesmo em um voto da Suprema Corte." Sebastião Coelho manifestou solidariedade ao general Vilas Boas e disse: "Muitos militares e civis se pautam pelo compromisso de honra e de patriotismo do general Vilas Boas. Eu também me incluo nesse rol." O desembargador estendeu o desagravo à família do general, dizendo: "Porque estão sendo ofendidos sem poder de defesa, até porque, de certa forma, estão acuados." Ele acrescentou: "Me solidarizo com a família e com todos aqueles que têm os valores defendidos pelo general Vilas Boas." O desembargador Sebastião Coelho da Silva tornou-se conhecido dos brasileiros quando surpreendeu os colegas ao anunciar ao vivo sua aposentadoria durante sessão do Pleno do Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Ele explicou seus motivos. "Há muito tempo não estou feliz com o STF. Quem não está feliz no órgão não pode continuar." O desembargador explicou que esteve presente na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e disse que, no seu entender, o ministro fez uma declaração de guerra ao país. O desembargador acrescentou: "Eu não quero participar disso." Sebastião Coelho disse: "Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes e eu esperava, sinceramente, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. Seu discurso é um discurso que inflama, um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso." O desembargador acrescentou: "Enquanto eu estiver aqui, vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja em redes sociais. O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e para pregar a paz."
Antes mesmo de sua declaração de guerra na posse no TSE, o ministro Alexandre de Moraes já tinha mandado, nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, estourar jornais, mandando apreender todos os equipamentos, prender jornalistas, manifestantes, um parlamentar e um presidente de partido por crime de opinião. Quebrar sigilos de parlamentares, cidadãos e empresas, proibir a manifestação de jornais, parlamentares e cidadãos nas redes sociais, proibir contato entre pessoas, proibir parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, entre muitas outras medidas tomadas sem respeito ao devido processo legal, sem acesso aos autos e sem lei anterior que defina os supostos crimes sendo investigados. Após assumir a presidência do TSE, as perseguições se intensificaram. A campanha eleitoral foi marcada por intensa censura e punições a apenas um lado do espectro político, enquanto o outro agia livremente. Após a posse de Lula, mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando de Moraes, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Muitos estão sendo condenados a penas absurdas, sem qualquer precedente na história do país, mesmo sem provas de qualquer crime. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. O desembargador Sebastião Coelho participa da defesa dos presos políticos e fez a primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, quando disse aos ministros que os processos são ilegais e os alertou sobre os sentimentos da população em relação a eles. O ministro Alexandre de Moraes também apoiou a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que mandou confiscar a renda de jornais e de comunicadores conservadores para impedir suas atividades. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Ademais, como a decisão não fazia qualquer delimitação temporal ou especificação de vídeos, também houve o bloqueio da renda de mais de 13.000 vídeos do canal Folha Política que foram produzidos pela nossa equipe e publicados ao longo dos anos. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando para desejar um bom fim de semana a todos, um ótimo mês de maio, mês das flores, mês das mães, não é? E dizer a todos os brasileiros e brasileiras que mantenham a esperança. Nós temos um Deus que é provedor e Ele dá a porção certa, na medida certa, no dia certo. E o tempo da vitória para nossas vidas, para a vida da família cristã, patriota brasileira, está chegando. Forte abraço a todos.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Eu estou fazendo esse vídeo para manifestar a minha solidariedade ao general Vilas Boas. O Supremo Tribunal Federal concluiu recentemente o julgamento da ADI 6457, onde tratou daquela questão de poder moderador das Forças Armadas. Uma decisão, a meu sentir, desnecessária, porque a Constituição Federal não explicita em nenhum artigo que as Forças Armadas são poder moderador. Essa previsão estava na Constituição de 1824, no seu artigo 98, que dava esse poder ao rei. Não é o caso no momento. Mas os ministros resolveram, como eles tinham lá essa ação posta, tinham que analisar e firmar uma posição a respeito. As Forças Armadas, elas são utilizadas na forma do artigo 142, por convocação dos presidentes dos poderes, especialmente o presidente da República. Mas o que me chamou a atenção nesse julgamento foi que um dos senhores ministros disse o seguinte, em seu voto, aspas, refiro-me em particular à declaração veiculada em 3 de 4 de 2018 pelo general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, então comandante do Exército Brasileiro. Ele continua no outro parágrafo, na véspera do julgamento, o então comandante do Exército utilizou-se de sua conta na rede social Twitter para dirigir ameaça velada ao Supremo Tribunal Federal e abre aspas e coloca a mensagem do general no Twitter. Eu dei uma pesquisada rápida aqui e não encontrei nenhuma fala veemente de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, e vejam, 6 deles, da atual composição, já estavam no Supremo Tribunal Federal quando essa manifestação do general Vilas Boas ocorreu. Mas eu não vi, se eu estiver errado, eu volto aqui e me desculpo. Mas eu não vi nenhum fazer como eles costumam fazer. Se dirigir ao general Vilas Boas e dizer, olha, senhor comandante do Exército, o que o senhor está fazendo é uma ameaça a essa corte, não admitimos, não vi. Aí agora, nesse julgamento que concluiu na semana passada, veio essa referência ao general Vilas Boas. Não pareceu muito corajosa essa fala, porque fazer uma menção a uma pessoa que está impossibilitada fisicamente de se locomover, uma pessoa que só se comunica através de tecnologia, não é uma forma correta de se manifestar, mesmo em um voto, em um julgamento na Suprema Corte. Então quero deixar aqui a minha solidariedade ao general Vilas Boas, dizer que muitos militares e civis se pautam pelos compromissos de honra e de patriotismo do general Vilas Boas. Eu, como um mero soldado do Exército, que cumpri o serviço militar por 10 meses, também me incluo nesse rol. Então, quero deixar aqui minha solidariedade e também um desagravo à família do general Vilas Boas, porque estão sendo ofendidos sem poder de defesa, até porque, de certa forma, estão acuados. Não é? Então a dona Cida, esposa general, na pessoa da dona Cida, eu me solidarizo com toda a família e com todos aqueles que têm os valores defendidos pelo general Vilas Boas, e lamento mais uma vez, digo aqui, não ter conhecido esse cidadão brasileiro patriota há mais tempo. Só o conheci neste ano de 2024. Paz a todos. Fala pessoal, bom dia, Ezequiel Silveira aqui, hoje é dia 25 de abril de 2024, estou gravando aqui um vídeo rápido, é que eu não gostaria de gravar, né, mas é necessário, uma vez que nós temos recebido algumas informações aí que tem nos deixado preocupados,
nós estamos gravando esse vídeo hoje para desmentir algumas fake news sobre o PL de anistia, o projeto de lei Clérisson da Cunha, de Iniciativa Popular de anistia aos réus do 8 de janeiro. O que aconteceu? Nos últimos dias nós temos recebido diversas mensagens aí de pessoas que se dizem de direita, que se dizem conservadoras e que estão trabalhando contra o nosso projeto. E aí nós recebemos aí alguns ataques de pessoas que nós não sabemos com que finalidade, quais são os seus interesses, né? E estão tentando atrapalhar o andamento do nosso projeto. Já adianto aqui que isso não tem funcionado, nós temos milhares de pessoas em todo o Brasil recolhendo assinaturas, e o nosso projeto está sendo, nossa campanha está sendo um sucesso. Se Deus quiser, já já a gente vai alcançar a nossa meta, que é a de 1.600.000 assinaturas. Mas o que é que está sendo dito aí? Veja bem, tem um projeto aí de partido político, um partido político em formação, está dizendo que a nossa ficha está errada, que a nossa ficha está com problema. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Na lei, certo? E na Constituição, a questão da... Vamos passar primeiro para a ficha? Deixa eu mostrar para vocês aqui a respeito da ficha. Por que que a nossa ficha está correta, não tem erro, e se alguém está dizendo que tem algum problema, ela está faltando com a verdade. Então, essa é a ficha de apoiamento que você tem aí, tá? Que inclui os campos aqui, lista de apoiamento, projeto de lei de iniciativa popular, dispõe sobre anistia aos réus do 8 de janeiro, você coloca aqui o seu município, seu estado, e os dados que são necessários o número, que aqui é sequencial, né? Vai de 1 até o número de assinaturas que você conseguir na página, o nome completo da pessoa, o endereço, título eleitoral e a assinatura da pessoa. Ah, essa ficha é ruim? É ruim. O espaço é pequeno? É pequeno. Mas essa ficha está de acordo com o que está aqui no rodapé dela, ó. Artigo 252 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês também? Olha só, quando a gente entra no site da Câmara, nós pegamos essa ficha lá na Câmara dos Deputados. Mas se você quiser olhar aqui na internet, quando você entra no Google, você dá um Google aqui, ó, ficha de iniciativa popular. Você vai ver aqui, ó, portal da Câmara dos Deputados, lista de apoiamento do projeto de lei de iniciativa popular. Quando você clica nele, olha só a ficha que nós estamos distribuindo, ou seja, esta é a ficha adequada para que se assine o projeto de lei de iniciativa popular. O espaço é pequeno? Faça em 2 linhas, certo? Tá ruim aqui de assinar, é necessário o título eleitoral? É obrigatório o título eleitoral. E agora eu vou dizer para vocês sobre os campos que contém nesta ficha. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora o regimento interno da Câmara dos Deputados. Olha só, lá no título 8 da participação da sociedade civil, capítulo 1, fala da iniciativa popular de lei. E o que é que diz o artigo 252? A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1/100º do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, ou não menos de 3/1000 dos eleitores de cada um deles, obedecidos às seguintes condições. Olha só, inciso 1º, a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada, olha os campos, assinatura, nome completo e legível, endereço e dados identificadores do seu título eleitoral. É só isso que precisa. É o seu nome completo, legível, o seu endereço, o título de eleitor e a assinatura. Você não precisa fornecer nenhuma outra informação a mais, tá? E aí o inciso 2º diz que as listas de assinatura serão organizadas por município e por estado. Lá em cima a gente coloca, né, município e estado. E em formulário padronizado pela mesa da Câmara, ou seja, quem faz esse formulário é a Câmara dos Deputados, quem fornece esse formulário é a Câmara dos Deputados. Então, quem está inventando formulário, fazendo modelo de formulário aí, não vai adiantar, não vai funcionar. O que serve é o formulário que é fornecido pela Câmara dos Deputados, tá bom? Então, a nossa ficha está perfeita, não tem nenhum erro, foi retirada diretamente, foi retirada lá na Câmara dos Deputados, então não tem problema nenhum com a ficha. Agora, o que acontece? Veja bem, agora eu quero que você preste muita atenção. Existem pessoas que aparentemente estão com outras intenções em relação a esse PL da anistia. Ou seja, eles querem, parece,
coletar assinaturas para utilizar para outra finalidade, criação de partido político, para ter as suas informações pessoais lá, para entrar em contato com você para outra situação. Por que a gente não está pedindo telefone, CPF, não sei o quê? Porque para nós não interessa. O que interessa para o projeto de lei são essas 4 informações: nome, endereço, título de eleitor e a sua assinatura. Fora disso, se alguém pedir alguma outra informação, é a pessoa que está querendo acrescentar essas informações aí, o objetivo a gente não sabe, né? Então temos que tomar cuidado com os nossos dados pessoais, porque a gente sabe que um golpista com o nosso CPF, ele consegue fazer muita coisa. Então vamos tomar muito cuidado com isso aí, tá bom? Outra fake news que inventaram. Disseram que nós informamos que o projeto de lei de iniciativa popular tinha uma tramitação diferenciada e que não passava pelas comissões. Também não é verdade. Nós mostramos na nossa primeira live, na live Tira Dúvidas que nós fizemos, e eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, o regimento interno da Câmara dos Deputados, no artigo 252, tá? Lá no inciso 6º, diz que o projeto de lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos demais, integrando o número geral das proposições. Entretanto, o que nós ressaltamos, tá, é o que está escrito lá no artigo 151, que quanto à natureza de sua tramitação, tá, as proposições que tramitam com prioridade, tá, então o PL de iniciativa popular ele tem prioridade em relação às outras proposições, tá, como está escrito aqui no regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, quanto à natureza de sua tramitação, podem ser de tramitação com prioridade, os projetos de iniciativa, aí ele fala aqui as hipóteses, e aqui no final, de iniciativa dos cidadãos. Então, o projeto de lei de iniciativa dos cidadãos, ou seja, o projeto de lei de iniciativa popular, ele pode sim ter tramitação com prioridade. Foi isso que nós falamos, nós jamais dissemos que esse PL não teria que passar pelas comissões, mas estão inventando essa história aí, que é para poder atrapalhar o nosso trabalho, e nós não entendemos o porquê. Segunda fake news, em relação ao texto, estão dizendo que o nosso texto, primeiro disseram que o nosso texto era igualzinho do PL do Mourão, não tem nada a ver. Depois disseram que era igualzinho o PL do Ramagem, não tem nada a ver. O nosso texto é original, nós procuramos fazer um texto que abrange a todas as situações das pessoas, quem foi financiador, quem está sendo investigado e nomeado pelo STF como incitador, financiador, executor. Todas essas pessoas estão sendo abrangidas, estamos abrangendo as pessoas que assinaram o ANPP, estamos abrangendo as pessoas que estão exiladas fora do Brasil. Então, um texto que nós procuramos fazer ali bem completo. E aí, em relação a isso, eu passo para uma outra pergunta que as pessoas têm muito feito e a gente tem visto muita gente trabalhando contrário em relação a isso. Para que fazer esse novo PL de iniciativa popular? Não já tem um projeto de lei do deputado Ramagem que está lá tramitando? Algumas observações. Primeiro, o PL do deputado Ramagem é excelente, nós damos todo o apoio, sempre demos em todas as entrevistas que nós demos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui de uma entrevista que nós demos assim que a gente lançou, falando dessa questão do PL do deputado Ramagem. Mas, antes de eu passar o vídeo, o que eu queria dizer para vocês? Gente, veja bem, qualquer pressão política num trabalho político, ele é fundamental. Então, se já tem o PL lá tramitando e está parado, o que a gente pode fazer? Exercer pressão social sobre aquela pauta para que aquela pauta ande. E aí eu queria que você fizesse duas perguntas. Primeiro, qual é o problema de nós termos uma iniciativa a mais? Por que só uma iniciativa que funciona, outras iniciativas não podem? Quer dizer que o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal não tem validade. Porque assim, eu vou mostrar para vocês o texto. Está aqui, deixa eu abrir aqui, Constituição Federal. Olha só, no artigo 1º, a Constituição diz assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político. Agora olhem o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Isso é o poder indireto, você atua indiretamente através do seu representante político ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Como você exerce seu poder direto?
através do plebiscito, referendo e da iniciativa popular. Então, quando você diz que nós não podemos fazer um projeto de iniciativa popular, você está dizendo que o poder do povo só é exercido pela metade, só pode ser exercido se for indiretamente, através de um parlamentar. Se a população quiser se organizar para exercer o poder, ela não pode, porque a gente tem que se unir. Não, gente, nós estamos trabalhando junto, em conjunto. Ou você acha que 1.600.000 assinaturas não vai ajudar com que essa pauta tramite lá no Congresso? Entendeu? Então, eu não sei por que as pessoas, tem tanta gente, né? Não é muita gente não, mas tem algumas pessoas trabalhando contrário a essa pauta. E aí a segunda pergunta que eu quero fazer é: a quem interessa que esse projeto de lei de iniciativa popular não caminhe? Porque se uma pessoa está dizendo que esse projeto não deve andar, que a gente não deve trabalhar em cima disso, que a gente tem que focar só em uma pauta, só em uma iniciativa, e não podemos fazer outra iniciativa, algum interesse há aí por trás. E aí nós temos que ficar atentos com essa situação. E aí eu queria passar para vocês aqui um vídeo de uma entrevista que eu dei há alguns dias, logo que a gente lançou esse PL de iniciativa popular, dizendo, nós não temos a pretensão de substituir os PLs que já estão ali tramitando. Nós estamos fazendo isso enquanto movimentação política. Se o nosso projeto de lei não for aprovado, mas ajudar a impulsionar, por exemplo, o PL do deputado Ramagem, que está lá parado, para nós já vai ser suficiente, porque o nosso objetivo não é mostrar que o nosso PL é melhor ou qualquer outra coisa desse tipo. Não, o nosso objetivo é fazer com que o PL da anistia seja aprovado, qual seja, e para nós pouco importa, o que a gente precisa é resolver a situação dessas pessoas. Então, como vocês puderam observar aí, a gente vem falando isso desde o começo. O nosso objetivo não é dividir, o nosso objetivo não é atrapalhar o trabalho que está sendo feito, pelo contrário, é apoiar esses trabalhos. Nós estivemos essa semana lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde está o PL do deputado Ramagem, conversamos com a deputada presidente da CCJ, a deputada Caroline Detoni, demos todo o nosso apoio ao PL que lá está, só que nós estamos fazendo uma iniciativa paralela para impulsionar esse projeto. Se chegar lá e o nosso PL for aprovado, maravilha. Se não, a gente pega essas assinaturas e utiliza para impulsionar o projeto do deputado Ramagem que lá está. Trabalho perdido não será, gente. Nós precisamos mostrar para a sociedade que nós precisamos dessa pauta, que essas pessoas estão sendo injustiçadas, e quem está trabalhando o contrário, aí sim a gente precisa tomar bastante cuidado, porque não é possível que alguém que está vendo a situação dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas, está conformado com a situação que está e não quer que novas iniciativas surjam nesse sentido. Então, a gente precisa se perguntar, né? Quais são os interesses por trás dessa situação toda e da motivação em atrapalhar o nosso trabalho.